pessoal, bem-vindos, bem-vindas à nossa estreia do Emocionalmente Sã, nosso podcast feito com muito carinho para todos vocês. Eu, Priscila Braga. E eu, Simone Trindade, vamos trazer para vocês conteúdos que falem de saúde física, mental, saúde integrada, saúde geral. Quem vê pensa que a gente nem se conhece. Olha, gente, aqui já se vão assim uns 28, quase 30 anos de amizade. Então vamos lá, né? A gente já fez as revelações e a gente está aqui para falar de forma aberta e transparente sobre tudo, que é assim como a gente é. Muita emoção, né? Pensar que hoje estamos aqui dando início nesse projeto que já vem há tanto tempo. Projeto muito idealizado, com muito amor, com muito carinho, para levar de uma forma simples, né? De uma forma clara, o que é saúde como um todo. Como um pilar principal, saúde mental, porque somos psicólogas. Olha, quando a Priscila me falou, a gente um dia conversando, acho que como acontece na maioria das amizades, a gente batendo papo, falando de tudo, ela falou, amiga, eu quero fazer um podcast. Falei, jura? Ela falou, e quero que você esteja comigo nessa. Falei, Pri, topo, né? Vamos lá. E desse dia para a gente chegar hoje aqui foi um processo, né, amiga? Foi um processo. De aprendizado. Foi um processo de aprendizado. Isso, eu acho que vem desde da nossa formação. Na verdade, se estamos aprendendo juntas aí, já faz quantos anos, minha amiga? Muitos anos. Muitos anos. E uma curiosidade, né, que eu acho importante o nosso público saber. Mas nós nos conhecemos na faculdade, não era nem universidade. Quando foi 1994. 94, tinha até esquecido. Para, gente, desse corta fator. isso, não precisa aparecer, não. Isso daí dá pra ir pra edição? Dá pra cortar? Não parem de fazer conta aí, viu? Pois é. Acho que um grande sonho que nós temos é da psicologia ainda estar dentro da administração pública, para ser para todos mesmo, né? Porque ainda assim é algo que ainda tem muitos preconceitos ligados a esse tema de saúde mental, porque a gente escuta a todo momento. Mas vamos lá, né? Vamos lá. O emocionalmente sã, como que tá a nossa mente? Tá sã? O que é uma mente sã? Olha, pegadinha, né? O que é uma mente sã? O que é uma mente sã? O que é uma emocionalmente? Como que surgiu? Vamos falar um pouco sobre isso? Eu penso que a saúde mental ainda passa um pouco por esse viés. Percebo que talvez, né, a pandemia tenha modificado um pouco esse olhar para a saúde mental. Se a gente pode falar que teve uma coisa positiva no meio daquele caos, né? Talvez não. Porém, como que a gente vai pensar em saúde mental num país que ainda a saúde mental não é tão difundida? Porque as pessoas elas vão à farmácia, compram remédio para dor de cabeça, se automedicam, dor de dente, né? Enfim, uma infinidade de comprimidos e de remédios, são inofensivos. Mas quando a gente sugere, por exemplo, procura um psiquiatra, um colega para te ajudar, a pessoa, vão achar que eu sou louco, como é que eu vou tomar medicação? Eu tomo escondido, né? Não conta para a família, não conta para os amigos. E aí a gente ainda tem essa luta, né, na saúde, no transtorno, visto como algo de doido, terapia não é para mim, né? Psiquiatria não é para mim, e não se cuida. Me soa tão estranho, né? Quando uma pessoa diz o outro é louco porque ele está tomando uma medicação que é para cuidar do seu cérebro. Poxa, louco? O que é ser louco? Então as pessoas associam loucura ainda tem um tabu muito grande. Ter problemas relacionados à saúde mental tem um significado ainda, né, ligado à loucura. Ainda ligado à loucura. Ou seja, é quase que uma regra, né? Se eu tenho que tomar medicação para o cérebro, se eu tenho que fazer terapia, logo sou louco. É uma regra. E regra é muito difícil da gente quebrar. Sim, porque tem crenças. Tem crenças e cabe a nós ajudar essas pessoas a flexibilizar. Bom, então, como a gente está sempre na mesma página, o emocionalmente sã, ele surge a partir daí. Porque hoje nós temos muito conteúdo, a gente tem as redes sociais aí com conteúdos diversos, mas você lembra quando nós pensamos no emocionalmente sã, que no início não tinha um nome, a gente tinha idealização do podcast, mas a gente queria o quê? Levar conteúdo que fossem acessíveis, que tivesse um entendimento para todos, todas, todes. Desmistificar
o que é saúde mental. Desmistificar. Transformar essa linguagem que às vezes livresca, né? Muito difícil, muito rebuscada, numa linguagem que atinja você, né? Que a gente conhece essa linguagem de uma forma mais estruturada, mas a gente não precisa fazer isso, quase que um ciclo, um tabu, né? Algo que as pessoas não possam extrair algo de bom daquilo. Que seja absorvido por todas as pessoas, porque é um tema de extrema importância. A gente está falando aqui de algumas mudanças no mundo, a gente está falando de uma pandemia onde o mundo parou, e aí isso também afetou diretamente a saúde mental. Quantas pessoas começaram a olhar para a saúde mental quando veio essa questão da pandemia. Mas olha, assim, eu queria puxar um pouquinho também, né, para o nosso público entender o nome. Você lembra como a gente pensou no nome? Porque pensamos em tantas coisas, mas tinha que fazer sentido pra gente. Eu lembro que tinha que fazer sentido e a gente pensou em vários nomes. Vários nomes. As pessoas deram, né, algumas dicas. Vamos pedir para amigos, amigas, família. Falei para Priscila que eu queria que chamasse Tome Tento. É uma frase bem nordestina para quem é companheira aqui, parceira de Nordeste, sabe como é. Eu falo, a Priscila é a minha amiga japonesa paulista, a mais baiana que eu conheço, é mais baiana do que eu. Aí eu falei, Priscila, vamos chamar de Tome Tento, vá fazer terapia, vá se cuidar, sai desse lugar aí. E aí a gente falou, não, Tome Tento não vai dar, vamos para outro lugar. Aí a gente foi pensando numa mente saudável, a gente foi tendo os insights, né, de construir. Por quê? Cabeça, corpo e mente, como eu falei. Se você cuida do corpo e não cuida da cabeça, parece que você está dissociado ali, né? Acho que o Emocionalmente Sã me lembra, assim, um contexto global da saúde. Bem-estar, autocuidado, autorrespeito. O que te traz saúde? Alimentação, né? Autoconhecimento. Você falou da pandemia, né? Que a pandemia foi, para mim, um divisor de águas. Porque depois da pandemia, eu percebi, eu tive essa sensação na minha prática clínica, de que as pessoas se permitiram dizer, tô deprimido, tô ansioso. O que antes era uma vergonha, um tabu, a pandemia meio que deu uma liberada nisso. Eu recebi muitas pessoas com queixa de depressão, com queixa de ansiedade. Não sei se aconteceu com você também, mas na pandemia, que foi aquilo, né, eu e a Simone tínhamos uma clínica juntas, nós fechamos a porta da clínica, assim como para todos, né, dentro dos seus ofícios, e fui para casa. E daí em diante, não parei de trabalhar. E a demanda na pandemia, ela cresceu absurdamente. E uma demanda também online, né? Que era assim, alguns profissionais atendiam, outros não, online, mas a pandemia também abriu esse precedente, né? Da demanda online. Justamente, a tecnologia ajudou muito, porque hoje a gente pode atender pessoas que estão no mundo inteiro. Como acontece no meu consultório, acredito que no seu também, que eu atendo pessoas brasileiras que moram fora do país. Sim, bastante. Então, essa foi uma oportunidade também de criar, né, uma nova possibilidade de trabalhar a saúde mental, que são nos atendimentos online. Bom, mas estou lá em casa, e aí começa a vir uma demanda de pacientes novos, pessoas buscando, porque, claro, com todo esse efeito da pandemia, afetou diretamente a saúde mental. E o mais interessante é que a maior queixa das pessoas era não conseguir descrever o que estava sentindo, falar das emoções. Então, dizer, olha, eu estou com um incômodo, algo diferente que está acontecendo, mas eu não sei nomear. Né? Eu não sei nomear. Eu tenho alguns sintomas físicos, fisiológicos. Eu começo a tremer do nada. Eu começo a ter um batimento cardíaco acelerado. Um ataque cardíaco. Minha boca seca. Eu estou segura. Eu estou dentro da minha casa. Minha família está segura. Ou pessoas que também estavam sozinhas em casa e que relatavam, né, o desespero que era. Então, essa parte da pandemia afetou diretamente a saúde mental de todos nós. Você sabe, Pri, que eu tive alguns pacientes da área da saúde e quem estava no front, assim, eu percebi uma evolução muito rápida de um quadro ansioso para um quadro de pânico. Sim. Porque a gente, pelo menos, né, no começo a gente não sabia como era. Eu fiquei com aquela ideia do Exterminador do Futuro, sabe? Que você sai de casa, cai duro na rua. Então, a gente ficou em casa, trancado, eu, as crianças, né? E aí,
quem sempre saía era meu marido para fazer compra, para ir na farmácia, essas coisas, a gente ficou em casa trancado. E quando eu tinha contato com os profissionais da saúde, eles também, embora fossem da área da saúde, não tinham informação, né, de como cuidar, de como tratar direito, era tudo muito superficial. Então eu vi a saúde mental desses profissionais, pelo menos desses que estavam comigo, indo para um lugar da angústia, da ansiedade catastrófica, né, vai acontecer o pior, tem gente morrendo no mundo todo, e aí essa pessoa ter que ir para o front, trabalhar, né, se colocar ali, né, cara a cara com um vírus que até então a gente não sabia, sem saber se ele ia voltar para casa, se ele ia contaminar a família, se ele ia ficar vivo dali no dia seguinte. Isso foi criando um desespero, uma ansiedade de que o pior ia acontecer, que era desesperador, e ia acontecer esses sintomas que você está me falando, taquicardia, sudorese, boca seca, pânico. Né? Foi ansiogênico para todos. E assim, eu digo porque eu também tive crises de ansiedade, né? Passavam pela minha mente também pensamentos catastróficos de que tudo ia acontecer, de que ia acabar. E tem um fator, né, que a gente nos preparou para isso. Exatamente. O ser humano, a gente tem essa crença de que a gente consegue se preparar para tudo, que a gente tem controle das coisas. E aí vem essa pandemia, vem um vírus, veio o Covid, e aí como que a gente ia controlar uma coisa que não dava para ser controlada? Porque não sabíamos de onde estava vindo, nem para onde iria, nem onde estávamos, e se sobreviveríamos. Estamos aqui hoje por uma questão assim, na qual eu também sou muito grata, né? Porque tem muitas famílias, muitas pessoas que perderam entes queridos, então foi um sofrimento muito grande, né? E ainda está, então, muitos relatos de pessoas que, assim, foi devastador. Então, a gente tem vários casos de acolhimento, enlutados, que até hoje... E esse luto que, às vezes, a pessoa não teve nem o ritual, né? Não pôde fazer um velório, não pôde acompanhar o seu parente, o seu ente querido, né? Não pôde fazer esse processo. Então, a gente também teve, além dessas questões da ansiedade, da depressão, né, enfatizado, a gente teve lutos mal elaborados em algumas situações. E aí a gente fala de saúde mental, né, Pri? Mas a saúde mental não tá só na pessoa, não afetou só quem estava em casa, né? Porque muitas pessoas como nós, que tivemos que fechar o consultório, muitas lojas, muitos restaurantes, muitas empresas quebraram. E aí a saúde mental de um pai de família que tem que sustentar a sua família, de uma mãe de família que tem que sustentar, né, a sua família, enfim, qualquer pessoa que seja arrimo de família, que precisa levar o sustento e garantir, de repente se viu sem emprego, se viu sem o seu negócio. Isso afetou diretamente a saúde mental dessas pessoas e todos ao seu redor, com a insegurança. Será que eu volto? Será que eu vou conseguir me restabelecer? A gente se reinventou muito rapidamente porque a tecnologia nos ajudou. Assim como ela é prejudicial em alguns momentos na vida, nesse momento ela foi super a nosso favor, né? Eu não perdi paciente na pandemia por conta de atender online. Todos que estavam presencial eu consegui levar para online. Foi assim com você? Foi assim também. Mas você sabe, uma questão que a gente vem discutindo bastante, que ainda é um tema novo, quer dizer, não é novo, mas ele tem nome agora, que é o burnout. Então, hoje a gente está vendo os impactos também dessa tecnologia, das pessoas trabalharem em home office, e o quanto, né, tem queixas de excesso de trabalho, de não dar medida para o trabalho, porque ficou aquela impressão, poxa, eu vou estar em casa agora, eu vou trabalhar menos, eu consigo administrar melhor meu tempo. Mas exatamente. Nunca. O que eu vejo são pessoas trabalhando sem fim, porque aí o gestor manda mensagem de sábado, de domingo, meia-noite, o cliente, não tem fim. Eu acho que o burnout, né, que é a doença mental causada pelo excesso de trabalho, o mal-estar, né? Acho que é legal a gente explicar que a depressão, a ansiedade, tudo misturado ali, né? Um grande liquidificador. A exaustão. Com essa possibilidade que a gente está sempre, né, com a tecnologia na mão, também aumentou muito. E eu não sei como é que a gente vai ficar, porque agora as pessoas estão mais no presencial, estão voltando, né, mais para o presencial, para o híbrido. Porém, mudou alguma coisa aqui no mindset, né? Tem gente que não quer mais voltar.
Não se vê naquele ambiente corporativo, às vezes, não se vê todos os dias ali. E aí passa por uma transformação também dessas empresas, de como é que a gente faz para garantir o quadro de colaboradores, né, nossos stakeholders, sendo que as pessoas também tiveram processos de desacostumar. E como é que se readapta? Eu fico pensando que talvez fazer igual criança na escola, né? Manda um pouquinho, depois volta para casa, vai adaptando, vai voltando. Sim. Muitas pessoas mudaram. Eu mudei para o interior. Você mudou. Eu mudei minha vida para o interior. Logo no começo da pandemia, eu fui para praia. Eu fiquei isolada na praia, eu fiquei sozinha. E aí, assim, isso teve um impacto emocional para mim. Como é que foi? Ficar sozinha na praia? Pois é. Eu tinha uma escolha, ficar sozinha em São Paulo ou ficar sozinha na praia, porque minha família mora na praia. E aí eu acabei indo para lá. Foi interessante, provocante e ao mesmo tempo desesperador, Simone. Uhum. Porque eu acho que eu vivi um combo de emoções, não só eu, mas como a maior parte das pessoas, um combo de emoções. E eu tive que dar conta dessas emoções. Eu tinha as minhas estratégias, Eu lembro que você pedalava muito, né? Andava de bicicleta. Eu ia surfar, eu ia para o mar, eu buscava atividades ao ar livre porque eu precisava, né, ter alguma conexão. Extravasar essas emoções fisicamente. Mas olha que interessante. Tá, quando a gente começa a se readaptar novamente, né, na sociedade, a gente tem que voltar. Eu tinha uma clínica junto com você, de repente a gente não tem mais clínica, a gente não tem sala, a gente não tem um ambiente para receber os pacientes, e aí como faz? E aí eu comecei a atender online, mas eu também me vi na necessidade de voltar para o presencial, porque eu estava precisando do contato social. Você quis voltar para o atendimento presencial? Porque sim, porque eu estava sentindo uma falta de me relacionar com as pessoas. Então, nós humanos somos sociáveis por natureza. E a nossa profissão tende a ser mais isolada, né? Porque Sim. A gente fica ali na clínica, você e o paciente, ou na tela, você e o paciente, com pouca troca. Eu não tive ainda essa necessidade do atendimento presencial, mas eu precisei sair de casa. Sim. Eu atendi 2 anos, né, do escritório ali, fechado em casa. Meus filhos super treinados para isso, porque eles entenderam rapidamente que a mamãe estava trabalhando, não podia entrar, não podia bater na porta. Mas chegou uma hora que eu precisei sair. Eu continuei atendendo online, mas eu aluguei uma sala e falei, eu preciso ver gente. Era essa necessidade que eu tinha de ver, de trocar com pessoas também. E você sabe que agora o que eu percebo no consultório é que tem muitas queixas, né, de pacientes que chegam e dizem, mas e agora? A empresa está me chamando para voltar para o presencial. É assustador. É assustador. É como se a pessoa estivesse numa vulnerabilidade desprotegida. Então a gente trabalha também essa questão porque foi entendido pelo cérebro. Né? Imagina, você está lá correndo, você está lá em alta velocidade, de repente você para do nada, bruscamente, e a vida muda, né? Então aí você passa quase 2 anos nessa intensidade de emoções, de mudanças. Aí quando o seu cérebro se adapta àquela situação, você, muda de novo. Outra mudança. E haja flexibilização. E haja flexibilização cognitiva para dar conta de tudo isso. Para dar conta da saúde mental. E é isso, que a gente sempre conversa, que é trazer essas questões, né? Falar da saúde mental de uma forma aberta. Você teve Covid? Desculpa te cortar. Poxa, eu tive Covid, eu tive 2 vezes Covid. Eu passei muito mal, eu fiquei bastante assustada. Isso impactou a minha saúde mental. Você teve efeito colateral, assim, do que você sente na tua saúde mental, no teu cognitivo, por conta do Covid? Olha, a primeira vez que eu tive Covid, eu tive um impacto, sim. Eu tive perda de memória. Era uma coisa muito estranha, porque eu não conseguia lembrar das palavras básicas. Uhum. Lembrava, eu estava aqui conversando com você e eu não conseguia encontrar na minha mente, no meu cérebro, as palavras adequadas. Então, eu ficava pescando. E tive uma questão também de um cansaço absurdo, então eu não conseguia andar, fazer uma caminhada para mim era muito difícil. E isso perdurou, porque não foi assim, olha, depois de 10 dias passou e tô ótima. Não. Eu fiquei uma temporada com esses efeitos, né, os sintomas ainda do Covid. Então, assim, cada corpo reagiu de uma forma.
O meu corpo foi dessa forma. Você sabe que eu não tive Covid, né? Eu, em casa, meu marido, meus filhos, ninguém teve. Mas eu tive um efeito rebote da situação na minha saúde física. Porque como a gente não estava saindo de casa, né, praticamente, eu não estava tomando sol, eu não estava indo para a luz, né, assim, do dia. Eu ficava muito em casa e era apartamento. A minha vitamina D foi lá para baixo e eu tive exatamente essa sensação. Falta de vitamina D, ferro, ferritina, tudo embaixo. E eu cansada, estafada, lenta. E eu pensei, será que eu estou deprimida? Se eu tiver, né, vamos lá, vamos tratar. E aí eu fui fazer os exames e eu vi que eu estava completamente fora ali, né, dos números adequados. E aí foram mais anos até eu conseguir me tratar, até eu conseguir ir voltando. Porque eu não tive o Covid, mas eu tive o efeito colateral da pandemia no meu corpo, no nosso trabalho, que a gente era, né, tinha clínica. Enfim, acho que quem teve e quem não teve Covid sofreu sequela do mesmo jeito. Nós temos vários relatos. Então, relatos de pessoas, né, que tiveram reações fisiológicas, mentais, de todas as formas mesmo. Bom, agora acho que a gente tem muita coisa para conversar. Nós vamos chamar aqui especialistas para falar sobre saúde como um todo. E teremos aí muitas surpresas pela frente, surpresas ligadas a essa área, trazendo cada vez mais conhecimento baseado na ciência. E quem quiser, né, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre saúde mental específica de depressão, eu e a Priscila, a gente lançou um e-book. Nós vamos deixar no Instagram para vocês aí. Quem quiser, manda um direct para a gente no @emocionalmentesã, que a gente disponibiliza esse e-book gratuitamente para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre depressão, os seus sintomas. A gente escreveu no meio da pandemia, né? Foi um pedido muito especial da Edila Nicoletti, que vai estar aqui com a gente, que é a diretora-geral do Centro de Terapia Cognitivo-Comportamental, que forma especialistas em TCC. E a Edila nos pediu e falou, meninas, escrevam... Meninas, você gostou, né? Adorei. Meninas, escrevam um e-book sobre depressão, com uma linguagem que seja acessível, que as pessoas consigam compreender, que tenham técnicas, que tenham manejos para que, né, a pessoa também possa se auto-aplicar. Exato. E eu acho que uma das coisas importantes que a gente vai trazer é essa linguagem, que a pessoa possa fazer uma autoterapia, né, ter autoconhecimento. Terapia é sempre importante, tá, gente? Tem o seu terapeuta, tem um terapeuta para chamar de seu, um psicólogo para chamar de seu, mas a gente vai disponibilizando esses materiais para vocês tendo acesso a esses conteúdos. E aqui no nosso canal, a gente vai ter também dicas de psi, né? Vão aparecer algumas dicas de como fazer uma respiração diafragmática, dicas de mindfulness, dicas de técnicas de relaxamento, técnicas que regulem o humor ansioso, né, que te ajudem no quadro depressivo. Então, a gente vai ter aqui um takezinho, uma edição de dicas de psi. A princípio, vai ser com a nossa colega amada, Carlinha Fragomeni. Carla Fragomeni, psicóloga especialista em mindfulness. Mindfulness, ele é baseado em ciências, e a Carla vai contar um pouquinho aqui pra gente e vai trazer técnicas breves para que a gente possa passar aí para todos vocês para uma autorregulação, para chamar as emoções de suas e dar nome a elas. As dicas úteis. Bacana. Simone, que prazer, assim, é uma alegria, né? Como é valioso esse momento com você, porque somos amigas, somos parceiras de trabalho, né? Somos para todos os momentos, falando de emoções, para as alegrias, para as tristezas, a gente sempre caminhou de mãos dadas. E é muito legal estar aqui falando com você e levando esse conhecimento adiante e realizando o nosso sonho, nosso projeto. Porque eu tenho uma frase que eu adoro, gente, para a vida, que eu tenho usado muito, tô até repetitiva com ela, que é do Einstein, que fala que uma mente que se expande, ela jamais vai voltar para o tamanho original. Mas a minha frase de vida com a Priscila é uma que ela não consegue repetir e virou a nossa piada interna, que é sonho que se sonha só é só um sonho, e sonho que se sonha junto é realidade. Olha a gente aqui, amiga. Valeu, amiga. Muito bom.